Olá, bem-vindos a mais um programa UNG Ciência. Hoje vamos falar sobre erosões. Erosão, nome que se dá ao processo de degradação do solo, que ocorre por ação da água das chuvas, dos rios, dos ventos, seja de forma natural ou induzida pelo homem. Vamos aprender sobre os tipos de erosões, suas causas e características. Acompanhe. A erosão é um processo natural de desagregação, decomposição, transporte e deposição de materiais de rochas e solos, que vem agindo sobre a superfície terrestre desde seu princípio. A erosão ela é um processo aí de desagregação e remoção aí de partículas de solo, né? Ou mesmo de fragmentos ou partículas de rochas, né, causados aí por agentes geológicos. Por exemplo, temos o caso da água, né, o vento e alguns organismos, né. Tanto pode ser ação do homem mesmo, né, ou pode ser alguma ação biológica, né, no solo, que pode também haver de provocar aí a erosão. Então é todo esse processo. Existem diversos tipos de erosão, que se caracterizam por fluvial, pluvial e eólica. Essas, por sua vez, agem de diferentes maneiras, de acordo com as classificações de erosões. Bom, ela pode ser classificada em fluvial, né, que é causada pelas águas do rio, dos rios, né, qualquer corpo d'água, né, melhor dizendo, ao longo das suas margens, né. Pluvial, que é causada pela ação da água das chuvas, né? E a eólica, que é causada pela ação dos ventos. As erosões, por sua vez, podem agir na superfície do solo ou no interior dele, sendo denominada laminar e linear, respectivamente. Temos aí, dentro dessas aí, nós temos a erosão do tipo laminar, né? Que ela remove os horizontes superficiais do solo, ou seja, aquela capa, né, do solo, né, mais fértil, vamos dizer assim, e por causa do escoamento difuso, né, das águas, né, das chuvas. Então, quando acontece uma chuva muito forte, né, e não há nenhum tipo de cobertura vegetal no solo, então as águas das chuvas elas transportam todo esse material, essa terra fértil, vamos dizer assim, esse horizonte superficial do solo e levam embora. Tem também a erosão do tipo linear, que são incisões na superfície sob a forma do quê? De sulcos, né, ravinas ou também chamada bossorocas. Então, elas são causadas aí pela concentração das linhas dos fluxos de água, né, ou seja, do escoamento superficial, e no caso da bossoroca, né, há também um escoamento subterrâneo, ou seja, não é uma erosão que você aparentemente vê à primeira vista. Essa erosão está sendo feita no subterrâneo, né? E quando acontece isso, né, com o correr do tempo aí dessa ação desse tipo de erosão, que forma aquelas grandes aberturas no solo, que às vezes passa de 1 metro, 2 metros, dependendo do tamanho, dá para engolir quase um bairro todo aí, enfim. Então essas são chamadas bossorocas. Então há um escoamento aí, digamos assim, subterrâneo. Muitos são os fatores que geram a erosão. Chuva é uma delas, pois a água, ao atingir o solo em grande quantidade, provoca deslizamentos. Os ventos em uma velocidade muito alta também contribuem para que ocorra o fenômeno. Porém, existe ainda outro fator que contribui para o surgimento de erosões: o homem, que retira a vegetação do solo, fazendo com que a água antes absorvida pelas raízes acabe por infiltrar o solo
causando instabilidade, o que pode gerar deslizamentos de terra e formação de grandes crateras. Nós estamos aqui no bairro do Continental, Parque Continental, né, na região norte de Guarulhos, né, no bairro Cabuçu. Então essa região aqui, nessa área aqui onde nós estamos hoje, faz parte de uma das glebas do loteamento do Parque Continental que ainda não foram construídos, né, por alguns processos aí que ocorrem na região, né, especificamente nessa área, que são o caso das grandes erosões, né, devido aos loteamentos. Tá? Então as erosões urbanas se dá por meio de terraplenagem, né, e também cortes, como é o caso desse morro que nós estamos vendo aqui ao lado. Né? Então esse morro, no caso, ele foi totalmente tirado, né, ele foi totalmente cortado, vamos dizer assim, ele era interligado com a outra parte do morro que está do lado ali da torre, e toda essa terra que foi retirada desse morro foi colocado no restante da área, né, foi terraplenado. Né? E que nós vamos ver logo mais à frente os processos erosivos que ocorreram devido à retirada dessa terra, desse morro. Né? Então, nesse caso desse morro aqui, não tem tanto processo erosivo, né, com relação à terraplenagem. Por quê? O substrato rochoso, ele é resistente à erosão. Né? Ele está in natura ainda, então ele é resistente. E por essa razão, né, ele está aí tranquilinho. Enquanto lá embaixo, mais lá embaixo, lá onde nós vamos ver, né, vai estar totalmente diferente a questão da erosão. Então aqui no caso da nossa rocha aqui, predominante desse morro é o filito, ou seja, esse filito ele é resistente então aos processos erosivos. O homem tem feito com que o solo se torne cada vez mais impróprio para a construção, já que por muitas vezes não se realiza um estudo mais aprofundado para que se inicie uma terraplanagem. Aqui nesse ponto onde nós estamos, praticamente era o que era o antigo corte que nós mostramos anteriormente, que já está aqui praticamente retirado toda a terra que era antes, há 20 anos atrás, vamos dizer assim, um morro. Então, a partir da torre aqui da alta tensão e dando um giro, né, como o Renato vai fazer, vai dar um giro, já vamos ver aí a parte do Parque Continental que já está ocupada, né, que é a área urbana, até o morro, né, onde era o antigo morro, foi feito o corte para retirar de todo esse material aí de terraplenagem, né, que nós vamos ver mais à frente o que aconteceu com todo esse material. Os aterros, né, em geral, eles são colocados em áreas côncavas, né, ou seja, geralmente em fundo de vales ou mesmo em linhas de drenagem. Então o que acontece? Então todo o material que é depositado aqui na terraplenagem, tá, a tendência é fazer o quê? Isso que nós estamos vendo, né, ir embora com a forte com as enxurradas vindo da água da chuva, todo o material que é depositado aqui na terraplanagem está indo embora. Ele vai seguindo o quê? O curso de drenagem ou o fundo de vale. Então o que acontece? Imagine se essa área já tivesse sido loteada, já tivesse casas construídas. Muitas delas poderiam estar correndo riscos, né, de problemas aí da estrutura. Então, rachaduras ou até mesmo a perda do imóvel. Né? Então, o que acontece? Todo esse material que está indo embora aí, né, devido às enxurradas, forma essas grandes ravinas, né, ou seja, essas erosões de maior intensidade. Então todo esse material que está indo embora aí, juntamente com a linha de drenagem, vai para onde? Nos fundos de vale dos rios, córregos da região, provocando lá na frente o quê? O assoreamento devido a todo esse material que foi embora. Para que isso não aconteça, é necessário que haja uma prevenção. Antes de qualquer construção, é preciso realizar uma avaliação do solo para utilizá-lo em qualquer que seja o projeto. Existe sim, por meio de um uso de solo adequado, né, que contempla o quê? A cobertura vegetal, né, e o plano de uso e manejo do solo daquela área.
No próximo bloco, você vai conhecer outros tipos de erosões. O ONG Ciência volta já. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Agora, os processos de erosões glaciais e marinhas, e também a erosão dos solos, que se originam das rochas pelo intemperismo. A erosão glacial ocorre em épocas de temperaturas muito baixas. As águas que no verão penetram entre as rochas congelam, quebrando-as devido ao aumento de volume. A erosão glacial, conforme o nome está indicando, não é? Relaciona-se à erosão por geleiras. E as geleiras, na verdade, constituem verdadeiros rios, vamos dizer assim, de água congelada. E essas geleiras fluem através dos vales, como se fossem verdadeiros rios. Mas somente que, como a água no estado sólido, na forma de gelo, possui uma viscosidade muito maior do que a água, né? A velocidade da geleira é muito lenta. Ela flui a cerca de em torno de 100 metros por ano, através dos vales glaciais. E nesses vales glaciais é que vai ocorrer a chamada erosão glacial. Também é glacial a erosão provocada pelos blocos de gelo, que se desprendem das geleiras e deslizam pelas encostas, provocando atrito e desgaste entre elas. Bom, todos poderiam imaginar, estranhar assim, até o fato de como a água, mesmo no estado sólido, pode causar erosão. Acontece que o gelo, durante o seu percurso, acaba incorporando fragmentos de rocha do seu substrato, não é? Rochoso. Então ele acaba incorporando fragmentos de rocha. Então esses fragmentos de rocha, sendo transportados pelas geleiras, funcionam como agentes de erosão glacial. Portanto, eles podem aprofundar esses vales, podem alargar esses vales, enfim, modificar o relevo através da erosão glacial. Erosão marinha é causada pela água do mar. O choque das ondas contra uma rocha realiza lentamente o seu desgaste. Este tipo de erosão também formam ilhas, baías e cabos. A erosão marinha pode atuar no sentido também de provocar a erosão, a retirada de sedimentos de praias, por exemplo, né? Ou de dunas, né? Mas no caso das dunas é pelo vento. Então, como nós estamos falando em erosão marinha, nós vamos nos ater principalmente à erosão de praias, né? E, na verdade, essa erosão de praias é um aspecto assim que depende de muitos fatores. Depende, por exemplo, da variação do nível do mar, porque o nível do mar, através dos tempos geológicos, eles têm subido ou têm descido, não é? E hoje em dia, por exemplo, em muitos lugares do mundo, os níveis estão gradualmente subindo, porque está havendo um ligeiro assim, degelo nos polos, e então com isso aumenta o volume das águas marinhas e, portanto, o nível do mar sobe. Então, nível do mar subindo, a subida do nível do mar é uma das causas, né, da erosão marinha. Os sedimentos de praia, por exemplo, as areias de praia, elas estão em constante movimentação na zona
na zona costeira, nas praias. E, na verdade, o que é muito importante aí é que haja um equilíbrio entre erosão e sedimentação. Porque se houver equilíbrio entre erosão e sedimentação, a situação das praias vai ser muito estável. Elas vão se permanecer mais ou menos fixas, as posições das praias, etc., né? Só que quando ocorre um desequilíbrio, quando os fatores erosivos predominam sobre o fornecimento de sedimentos, não é? Quer dizer, a retirada de sedimentos predomina sobre o fornecimento de sedimentos, então acaba ocorrendo a erosão, a retirada, o desaparecimento das praias. E no caso contrário, se está sendo fornecido mais sedimento do que é retirado da praia, vai ocorrer até, o pessoal usa vulgarmente o termo engordamento da praia. A praia acaba ficando mais larga, não é? Então aí seria o contrário da erosão marinha. O intemperismo é o conjunto de fenômenos físicos e químicos que levam à degradação e ao enfraquecimento das rochas. É esse intemperismo que faz com que a rocha se transforme em solo, para que se inicie o processo de erosão. A rocha, ela passa por um processo intempérico, né? Então, eu pegando aqui, isso aqui é uma rocha, né? Uma rocha. Então ela está natural aqui, está in natura. Para ela chegar a ter uma erosão, ela tem que passar por todo esse processo de intemperismo, ou seja, ação da chuva, sol, todo o processo intemperismo físico e químico, até que essa rocha ela vai se desfragmentar e vai acabar se tornando o quê? Um solo. E a partir desse solo, sim, que vai ocorrer as erosões. Na própria rocha, não. Ela tem que passar por todo esse processo, é um caminhado, até ela se tornar um solo. Que aí o solo já, digamos assim, é mais frágil, a rocha não, ela já é mais rígida. Ela, digamos assim, ela vai suportar. Então, todo esse processo, ela vai, então, tornar-se a rocha, solo, para depois, digamos, se houver aí uma erosão. O intemperismo possui um papel muito importante na formação dos solos, pois em algumas regiões onde há grandes formações rochosas, a fixação de plantas é mais difícil. Por isso, o intemperismo auxilia na renovação do solo. A constante urbanização faz com que as grandes cidades invadam o ambiente destinado à vegetação, que a retira de cena e dá lugar às erosões. Elas são causadas aí pela concentração das linhas dos fluxos de água, né? Ou seja, do escoamento superficial. E no caso da Bossoroca, né? Há também um escoamento subterrâneo, ou seja, não é uma erosão que você aparentemente vê à primeira vista. Essa erosão está sendo feita no subterrâneo, né? E quando acontece isso, né, com o correr do tempo aí dessa ação desse tipo de erosão, que forma aquelas grandes aberturas no solo, que às vezes passa de 1 metro, 2 metros, dependendo do tamanho, dá para engolir quase um bairro todo aí, enfim. Então essas são chamadas Bossoroca. Então há um escoamento aí, digamos assim, subterrâneo. Temos o caso de instabilidade do solo, ou seja, o solo não fica firme, né? Há movimentos de massa, seja de solo ou de rochas, né? E esses dois fatores geralmente ocorrem ao longo de encostas, né? Taludes ou um caso de corte e aterros. Então, se o cara vai lá, uma pessoa corta um pedaço de um morro, né, para construção, enfim, que seja lá o que for, e não tiver um prévio estudo daquele solo, pode acarretar e de repente um deslizamento de terra provocado por uma erosão. Se o cara vai lá e vê que tem uma área que não está totalmente nivelada e começa a aterrar a área, só que ele não vai saber o que pode acontecer. Se cair uma chuva forte, vai levar todo aquele material que ele colocou lá aterrado embora e podendo causar riscos para outras construções ou até mesmo para a própria construção dele. As rochas em si não causam erosões, mas sim o transporte de terreno, pela degradação do homem e a falta de planejamento na hora de loteá-lo à construção. A rocha ela é mais resistente à erosão, enquanto que todo o material que foi tirado de lá e depositado aqui nessa área aqui, onde seria o futuro loteamento, deu nisso daqui, as grandes ravinas. O material ele é
frágil, vulnerável, né? Não tem resistência. E acabou ocasionando essas grandes ravinas aí, né? Como ocorre em vários loteamentos urbanos que não tem aí um estudo preparado para conhecer a região, um estudo geológico, um estudo geotécnico, né? Uma engenharia para a implantação de um loteamento. As ravinas são provocadas pelas chuvas. Consequentemente, são formadas as erosões no solo. As ravinas transportam os materiais mais frágeis até a chegada da planície. Esse aqui é um exemplo típico de um início, né? Um começo de uma ravina, né? Proveniente aí da erosão causada por quem? Pelas águas das chuvas. Ela ainda está no estágio inicial, né? Praticamente tem aí meio metro, máximo 1 metro de altura. Aquelas anteriores já ultrapassam 2 metros de profundidade. Essa não, essa aqui ainda está no começo, ainda está com meio metro para 1 metro. Então vocês percebam que ela vai seguindo o quê? A linha de drenagem, né? Por onde as águas das chuvas vão levando, transportando todo esse material mais frágil, que vai o quê? Até a parte mais baixa, que geralmente é onde está localizado rios e córregos. As ravinas podem ser classificadas em 3 partes: pequenas, médias e grandes, que são buracos maiores chamados de mossorocas. Os sulcos, que são as pequenas ravinas, com a chuva se transformam em pequenos buracos. Aqui eu estou numa outra situação também, numa outra grande ravina, né? Já está maior aqui, já está chegando aí acima de 1 metro de profundidade, onde, na medida que as águas, né, das enxurradas vão ganhando mais força, elas vão se abrindo mais, aumentando mais aí a profundidade, devido ao quê? Devido ao grande volume dessas águas e a força dessa água, que vai tirando todo o material aí, né, no caminho, né? Então ela vai chegando com mais intensidade à medida que vai ganhando mais força e aumentando cada vez mais aí, então a dimensão da ravina, né, e também a profundidade da mesma, né? Então tem casos que pode começar desde pequenas erosões como sulcos, passando a ravinas e até mesmo chegando às grandes, que são chamadas bossorocas ou também vossoroca, né? Que são bem maiores, aí, chegando até de mais de 5 metros de profundidade. Mudanças climáticas que vão ocasionar mudanças no nível do mar e por ter interferência do ser humano também. O UNG Ciência de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Charlie says always tell your mummy before you go somewhere